Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Mas por exemplo, pergunta de leigo aqui. Se eu tenho, por exemplo, uma estrutura de contratos inteligentes atrás de uma criptomoeda, um Ether, um Cardano, por exemplo, e de repente tem um vendedor e um comprador que resolve transacionar a commodity através desse sistema. Significa que necessariamente esses players vão transacionar com aquela moeda, o Ether ou com o Cardano? Isso é relevância. Sim. Cria demanda, né? Porque tem que pagar as taxas da rede com a moeda. Então, isso, teoricamente, elevaria a Você depende de quanta gente aceita moeda no mercado, né? A moeda, no fundo. Vamos pegar um exemplo trazendo do que as pessoas estão mais habituadas para o que estão menos, né? Então, o Mário trabalhava no Facebook. O Facebook tem 3 bilhões de usuários, né? É isso aí. Então, se tem 3 bilhões de pessoas usando, logicamente aquilo tem que ter muito valor no final das contas. Então, com cripto, a gente pode usar essa analogia. Quanto mais gente usando uma rede de uma certa moeda, mais valor ela tem que ter. Quanto valor? Aí é altamente discutível, porque cada um vai ter uma fórmula de calcular. Eu não fico projetando qual vai ser o valor do Bitcoin. A única coisa que eu penso é essa questão de oferta e demanda, por exemplo. Se a gente for pegar o mercado de ouro, que é uma boa analogia, você tem uma certa demanda por ouro no mundo, já há muito tempo, né? Milênios, culturas que não tinham contato entre si valorizavam ouro de diferentes formas, motivos religiosos, estéticos, monetários, e você tem uma oferta de ouro. Vamos imaginar que essa oferta de ouro, a cada 4 anos, ela diminua pela metade. É o que acontece com o Bitcoin, por exemplo. Então, tem as minas de ouro, de repente elas vão lá e falam, de hoje em diante, só sai da mina metade do que saía antes. E depois de 4 anos, agora é só metade daquela metade. E assim vai. Se você tem uma oferta cada vez menor e aquela demanda se mantém igual, o preço subiria. Com o Bitcoin, é exatamente isso do ponto de vista da oferta. Só que, diferente do ouro, que tem muita reserva mapeada, mas não explorada, porque não é economicamente viável agora, com o preço atual. Tem ouro no meio da África, mas tem que construir estrada, tem que extrair o ouro, pegar na estrada de volta e levar embora num porto que não existe, por exemplo. Sim. Com o Bitcoin, é escasso matematicamente, são 21 milhões. Então já tem mais escassez do que o ouro. E na demanda, não é a manutenção da demanda que já existe, porque todo dia tem um cara daquele grupo que começou a usar Bitcoin que fala com o vizinho dele. Cara, sabe o que é Bitcoin? É quase uma testemunha do Bitcoin, né? Bate na porta assim. Você sabe o que é Bitcoin? Só tem um minuto para a palavra do Satoshi Nakamoto e aí começa isso, né? Então a demanda vai crescendo. Então eu não sei qual vai ser o valor do Bitcoin, mas eu desconfio que vai ser um valor muito maior do que a gente tem hoje. Quando que deve atingir esse limite aí de emissões? O calculado 2140. é 2140. Esse é o calculado. Porque dá para fazer uma conta, porque mas o protocolo... já foi 18, né? Mas tem a ver também com o avanço da computação, certo? Tem a ver, mas é esse o ponto, né? O Bitcoin ele tem um sistema de autoajuste para garantir que você tenha a mineração de um bloco a cada 10 minutos. E como é que é a mineração de um bloco? Você coloca muito poder computacional, pessoas do mundo inteiro investem em hardware pesado e pagam contas de energia altas para participar desse concurso, para resolver um problema matemático que o próprio protocolo do Bitcoin cria. E é um problema aleatório, você vai testando os resultados. E aí quem consegue achar essa resposta ganha a recompensa dos novos Bitcoins e também de ordenar as transações que estão acontecendo na rede. E ganha taxas por isso também. Isso já responde até uma pergunta que sempre surge. Quando acabar de minerar, por que os mineradores vão continuar trabalhando? Para ganhar as taxas da rede. Mas esse é o ponto, esses caras ganham essas taxas e ordenam as transações. Se muita gente bota poder computacional, mais gente tentando resolver o problema, vão achar a resposta mais rápido, né? Então vai ser antes de 10 minutos. Aí a cada 2 semanas, que dá 2016 blocos, a rede se ajusta. Muita gente minerando, aumenta a dificuldade. Aí se de repente a Rússia expulsa os mineradores, como saiu notícia há pouco tempo. Pois é. Tira poder computacional, fica mais fácil. Tira poder computacional, fica mais difícil resolver o problema, porque é menos gente tentando. O que a rede faz? Diminui a dificuldade. Aí na hora que diminui, cria um estímulo para mais gente colocar mais poder computacional. Aí, novamente, passam a minerar mais rápido. Eles voltam a aumentar a dificuldade. Então, nesse jogo que vai tendo, nesse autoajuste da rede, a média é da mineração de cada bloco em torno de 10 minutos. E aí, depois de 210 mil blocos, a cada 4 anos mais ou menos, acontece essa quebra pela metade na criação de bitcoins. Mas você pegou bem o ponto, né? Assim, me parece que o crescimento do mercado de criptomoedas depende, sobretudo, de empresas e pessoas
em contraparte de governos, né? Porque governos, cara, o que esse mercado recebe de lobby contra é impressionante, né? A China é um grande exemplo e a Rússia também ameaçou fazer algumas coisas aí de banir, etc. Só que eu acho que o pessoal do Banco Central não tinha falado com o Putin antes, né? Porque o Putin depois falou, não vai banir não. Conversa aí, né? Finanças, economia com o Banco Central, porque pode ser que seja bom para a gente as criptomoedas. Ele elencou a questão de vantagens competitivas que a Rússia tem para mineração. Porque tem muito gás natural, tem petróleo na Rússia, muito disso desperdiçado. Dá para você botar uma mineradora de Bitcoin junto com a extração da Gazprom, por exemplo, para pegar aqueles resíduos que não são usados para nada e minerar Bitcoin. Só que eu acho que o ponto principal, você falou, tem muito lobby contra. E tem. A China deu para mim um grande tiro no pé. Né? Mas dificilmente eu vou ser mais inteligente do que todo mundo que trabalha lá. Eles devem ter um motivo para isso. Só que o ponto é que a Rússia está enxergando algo que eu achei que a China ia fazer. Se o dólar é a moeda global e toda hora os Estados Unidos fazem sanções à Rússia, por exemplo, qualquer coisa que enfraqueça o dólar no longo prazo deve ser bom para a Rússia. Exato. Então o Putin deve estar enxergando isso. E na minha opinião, o Putin é desses líderes mundiais o mais estratégico que existe e o que tem a maior visão de longo prazo. E por um motivo muito simples. O Putin ele virou presidente em 99. Ele foi o segundo presidente depois do fim da União Soviética. A gente for pegar no Brasil desde 99, tivemos Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 pela metade, Temer, Bolsonaro. Nos Estados Unidos, Clinton, Bush 1, Bush 2, Obama 1, Obama 2, Trump e o Biden. E na Rússia? Foi só o Putin. Só o Putin e já fez mudança na Constituição para ficar até 2036. Esse cara é o novo Nicolau II, ele é o czar da Rússia. Então ele tem uma visão de longo prazo. Tem aquela coisa, né? Aquela chapa branca do Medvedev lá, que, puta, fica aqui um pouquinho só pra eu sentar um pouco na cadeira aqui de primeiro-ministro e tal, de presidente. Só fica trocando isso. Fica trocando isso. O pessoal pode falar, ele não ficou como presidente o tempo todo, ele virou primeiro-ministro, realmente. Ficava trocando. Mas